Você se sente sozinho, sozinha? Você tem mais ou tá aproximando ali dos 40 anos? Porque será que é uma geração que cada vez mais se sente só, cada vez mais se isola, cada vez mais os amigos parece que estão distantes, nunca estão disponíveis, além também dos afetos amorosos. Parece que nunca ninguém tá bom o suficiente. E daí você começa a querer ter excelência, ser perfeito em tudo que você faz, no teu trabalho. E entra num perfeccionismo exagerado, né, Flávia? Então, Paulo, você, também perguntando aqui, você é uma pessoa que cuida muito das pessoas, que fica o tempo todo pensando em performar, em ser útil, mas você, ao mesmo tempo, por mais que se sente cercado de muita gente, você ainda continua se sentindo sozinho, desconectado das pessoas, com uma solidão que normalmente não se explica, né? Acontece isso com você? A gente começou a conversar aqui, a gente até brincou, né, Flávia? Pesou o clima. Mas eu acho que a solidão é o medo de todas as pessoas. Porque a gente não nasceu pra gente ser sozinho. A gente nasceu pra se conectar. Isso é muito diferente da solitude. Que é aquele momento que a gente precisa ter com a gente mesmo, que a gente precisa fazer as nossas coisas, que a gente precisa diversificar as relações que a gente tem. Se eu tô numa relação amorosa, eu posso sim ter as minhas relações com os meus amigos, os momentos que são meus, os momentos que eu estou sozinho. Teve o caso, né, esses dias do macaquinho lá no Japão, até fiz um vídeo há um mês atrás, mais ou menos, onde Ele precisava da conexão, ele precisava de alguma maneira. Ele nasceu, né? E a mãe rejeitou, e daí todo o bandinho ali rejeitou também. E daí ele foi colocado com o ursinho. E daí o ursinho... Ele buscou essa conexão no ursinho. Buscou conexão no ursinho. E depois que ele achou o outro bandinho dele lá, às vezes ele ainda ia pro ursinho. E é interessante, né? Assim, por que isso impactou tanto a gente? Porque nós somos assim. Às vezes quantas vezes a gente vai buscar aquele abraço que não pode ser abraçado? Então, porque uma questão, assim, até neurobiológica, né? Sim. Falando que, assim, o ser humano, ele para se regular, ele precisa se corregular. Ele precisa de outra pessoa. Sim. Senão a pessoa fica num estado de alerta, de tensão o tempo todo. Por isso como se a gente precisasse do outro para se regular emocionalmente, para se acalmar. Por isso que a IA nunca vai substituir um terapeuta. Sim. Por mais que ela tenha todas as técnicas, mas a regulação emocional psíquica, ela é sempre feita com o outro. Eu falo assim, a gente precisa de momentos sozinho, a gente precisa lidar com a nossa solidão, a gente precisa muitas vezes sentir essa dor. Porque ela é necessária, porque a gente nasceu sozinho e a gente vai morrer sozinho. É uma experiência única. Só que a cura, por exemplo, dos nossos traumas, das nossas dores, ela é feita através do outro. É no outro que a gente projeta as nossas vulnerabilidades, aquilo que está dentro da gente. Essas projeções não é feito sozinho. Então, assim, é igual o macaquinho, né? O Ponche, né? Ele começou a entender que existiam relações de verdade, que entra muito, né, na teoria do apego, que foi nos anos 50 que um cientista comportamental, ele colocou uma mãe de macaquinho, assim, em forma de arame, e ela tinha várias comidas. E aí fez um de pelúcia, um macaquinho de pelúcia sem nada. Os macaquinhos foram atrás de quem? Pensando assim, teoricamente, como se fosse atrás da comida, mas não. Eles foram atrás da pelúcia, onde podia abraçar tudo mais. Que ele se identificou mais com a imagem, então. Ou seja, mostra que a nossa necessidade de afeto, ela é muito mais forte do que a necessidade de comida, de alimento. Olha que interessante. Então, aí foi trabalhando a questão da teoria do apego, os tipos de apego, o apego ansioso, o apego evitativo, o apego misto, o apego saudável. Porque assim, quando a gente fala desses tipos de apego, mostra que todos nós temos e necessitamos de apego. Mas a questão é quando esse apego ele se torna ansioso, que é assim, eu preciso do outro para viver. Eu deixo de viver a minha vida, É um apego sofrido, né? Apego sofrido. Que vai levar a sofrimento, acaba sendo algo disfuncional, patológico. Aí eu deixo de fazer as minhas coisas. Isso tanto em amizade. Mas assim, eu acho que o medo desse apego... como que chama? Apego ansioso. Apego ansioso é tão grande que as pessoas acabam evitando até
se apegar, né? Aí entra o apego evitativo. Que é o apego assim, quando eu percebo que algo... isso é muito comum, pode né? gerar esse apego ansioso, você por exemplo, evita. Vamos falar em relacionamentos amorosos de adultos mesmo. Você tá conhecendo alguém. Você tá ficando com alguém. E daí, quando ela percebe que tá ficando sério, ela some. Aí ela evita. Pra não sofrer. Porque tá com medo de que já vai sofrer. Ou tem muitas pessoas, que é muito comum no consultório, que elas têm um misto. Para algumas situações ela vai ser evitativa e para outras situações ela vai ser ansiosa. É muito comum, às vezes, adultos, 40 a mais, no consultório, fala: Paulo, eu nunca senti isso. Por que essa pessoa me desequilibrou? Eu nunca fiquei ansioso para ver alguém. Antes, quando eu via, eu fugia. Aí eu falo, é porque você tem a necessidade de apego, que daí entra no apego saudável. É saber, é exatamente o que você falou, é saber que eu me regulo no outro. É saber que eu posso compartilhar minha vida com alguém. Que assim, a maior parte desse compartilhamento com o outro é com o outro, mas também vão ter outros momentos que não vai me matar se eu tiver com o outro. É a confiança, é saber da imprevisibilidade. E é também... E é também, assim, você ter coragem de se frustrar e tudo bem, né? Porque, assim, ninguém vai ser perfeito. As relações sempre vão levar a algum tipo de frustração. De prazer, de alegria, de interação, mas também de frustração. Sim, né? porque daí entra E as pessoas estão perdendo a coragem disso, né? Preferem... Assim, existe uma cultura aí também muito grande de se falar... As pessoas têm que ser... de alto rendimento. Não, e também assim, você tem que ser muito autossuficiente, você tem que ser muito independente nessa vida. Por exemplo, eu acho que tem gerações e gerações. A minha geração, a minha mãe, meus pais, eles me criaram para ser uma pessoa... falavam isso direto na minha cabeça. Você é uma mulher que vai estudar e vai ser independente, autossuficiente, não vai precisar de ninguém, não vai precisar de homem, como se depender de alguém fosse alguma coisa muito errada, assim. Muito ruim, né? Então, assim, eu acho que a gente vem de uma geração também que cultua isso, né? Exato. E assim, se a gente pega um cachorrinho, um cavalinho, ele nasceu, em poucos dias ele já tá andando, ele consegue procurar a tetinha da mãe. A gente começa a engatinhar perto ou depois do primeiro ano de idade. Até então, a criança, ela não entende que ela é um ser. Ela se regula pela mãe. Eu estudo muito essa questão dos traumas precoces dentro da minha abordagem, que é uma parte que eu gosto muito. Que os primeiros traumas, eles acontecem ali, na regulação do filho com a mãe. Porque ele entende que ele e a mãe são um. Então é muito importante, principalmente nessa fase que a criança começa a engatinhar, que ela começa a andar, ela começa a olhar e falar: eu sou um ser. Eu consigo sozinha. Eu consigo. Então, às vezes, pega uma pessoa que tem medo do mundo, medo de explorar, tudo mais. Às vezes foi aquele vínculo que não foi tão bem estruturado nessa divisão. Quando a criança, ela começa a entender que ela é um ser. Que ela e a mãe são pessoas diferentes. Então, isso mostra que desde sempre a gente precisou de vínculo. A gente sempre precisou de alguém. E a gente romantiza muito essa questão do amor próprio, que é importante o amor próprio, mas o amor próprio não é se ilhar. Sim, não se vincular, não se conectar, Não se conectar, é você saber o que você precisa, saber o que você merece e o que você não merece. Pra não se conectar com qualquer pessoa também. Porque assim, autossuficiência é importante, independência é importante, mas assim, a gente tá falando de um excesso também, de uma pessoa que se isola, né? Exato. E aí depois... que é um dos motivos para as pessoas hoje em dia estar se sentindo o adulto solitário. Exato. Né? É uma geração narcísica em todos os relacionamentos. A gente exige tanto da gente, e daí a gente vai exigir dos amigos. A gente vai exigir de um parceiro, de uma parceira. E existe isso também, né? Porque a gente vai... Enquanto a gente é universitário, é criança... Principalmente na infância, né? A gente acaba tendo os nossos relacionamentos, as nossas amizades, que tem a ver com conveniência, com o ambiente o primeiro que você amor tá. que parece que quando você perde, que você vai perder a vida. Mas quando você se torna adulto e vai cuidar da sua vida, as coisas começam a ficar muito diferentes. Ficam. Né?
E assim, a gente começa a ficar muito também seletivo. Sim. Muitas vezes, mais do que seletivo, começa a ficar muito intolerante também com o defeito do outro, né? Exato. Mas assim, E também muito com medo de mostrar a nossa vulnerabilidade, tirar essa máscara e mostrar também que às vezes a gente precisa de colo, precisa de cuidado. E aí eu falo, né, dessa questão de pessoas que são considerados muito fortes, muito competentes, muito funcionais. Talvez essas pessoas é que se sintam mais solitárias, né? Porque não sabe pedir colo, porque nunca não abaixa a guarda, né? A gente não pode baixar. Sempre tem que mostrar que tá lá para cuidar, para ouvir, mas assim, a gente acaba não mostrando que é ser humano também, que tem as fragilidades, que tem as vulnerabilidades e que também precisa de cuidado. Exato. Eu lembro quando os meus pais tiveram Covid, eu já tinha tomado 2 doses da vacina. Meus pais não tinham tomado ainda. E eu comentei num grupo, assim, que tinha do WhatsApp, né? Eu falei assim, nossa, meus pais pegaram Covid, eu tô com muito medo. E uma pessoa falou assim pra mim, você tá com medo, mas você é psicólogo. Naquele momento ali, deu um start em mim eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de cuidar. Eu sempre gostei de fazer. E quando acho que eu peguei quando eu entrei principalmente na profissão de psicólogo, comecei a trabalhar mais com redes sociais, é normal, as pessoas constroem em volta da gente uma figura de uma pessoa que precisa ser plena. Para os meus próprios pacientes eu sempre deixo muito claro, né? Eu não sou nada pleno, às vezes eu até compartilho com eles algumas situações. Mas a gente que cuida, além da gente ter dificuldade de pedir socorro, socorro, a gente também tem medo disso, porque a gente sabe que as pessoas vão olhar a gente com um olhar de mas você é psicólogo, como eu ouvi. Se a gente mostra nossa vulnerabilidade, se a gente mostra nossa insegurança, se a gente mostra as nossas fraquezas, e a gente faz terapia, eu faço terapia, as pessoas vão julgar como se você fosse incompetente. Ué, né? mas você tem que ter uma postura de psiquiatra. Você tem que ter uma postura de psicólogo. Não, peraí, não. Eu sou ser humano como qualquer outra pessoa. O meu diploma de psicologia não me deu um diploma de ser uma pessoa blindada. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu tenho um problema como qualquer outro. Aquilo que eu aprendo na faculdade, aquilo que você aprendeu na faculdade, é pro outro. Não é pra gente. A gente trabalha com a gente na nossa terapia. A gente tem os nossos medos, a gente tem as nossas inseguranças. Só que são poucas pessoas que entendem a nossa humanidade. Posso compartilhar com você Pode. também a minha... Eu sou uma pessoa que muitas vezes me sinto muito sozinha, né? Apesar de parecer eu sou uma pessoa comunicativa, sou uma pessoa que estou sempre entre muitas pessoas, mas eu compartilho dessa sensação de solidão. Porque eu acho que está muito relacionado à minha dificuldade. Porque eu sou uma pessoa que eu sou sempre procurada para ouvir, né? E assim, é difícil alguém olhar para mim de verdade e falar assim, você tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de colo? Tá tudo bem? E se eu falo alguma coisa muito que aparenta algum desequilíbrio maior, eu sinto que eu sou julgada. Como assim? Né? Então, é complicado. E também tem aquela questão de que algumas pessoas, como mecanismo de defesa, né, Paulo, emocional, acabam também usando o próprio desempenho. Então, como se... Eu acho que eu tenho um pouquinho desse mecanismo. De, assim, começar a acreditar que a minha utilidade... ou o que as pessoas gostam de mim, a minha função, tá tudo relacionado com o meu desempenho. Com o que eu faço. Como eu faço e como eu sou útil. O meu valor tá nisso. O meu valor tá nisso. Então, assim, se algum dia eu falhar, será que eu vou ser eu mesma? Se algum dia eu parar, será que as pessoas vão continuar me valorizando? Se algum dia se algum dia eu desistir, será que pedir colo? Será que as pessoas vão me amar do mesmo jeito? Vão me dar colo também. Vão me dar colo também? Sim. Então, assim, eu acho que o adulto que se mostra, de alguma maneira, muito forte, muito independente, ele, na verdade, sente muita solidão. Sente. Né? Sente, porque... Tem uma diferença muito grande, né? Em todos os tipos de relação.
E eu acho que a gente, depois quando a gente... eu não cheguei nos 40 ainda, tô quase chegando lá. Eu vou fazer 38 esse ano. Mas como você falou, primeiro, a nossa régua ela fica muito alta. Uhum. Até pela questão de confiança. Eu acho que a gente que cuida, a gente tem dificuldade de ser cuidado também. Então, até pelo medo do julgamento, o medo do que vão pensar de mim, o medo de... e se eu tirar a minha roupa de psicólogo e ser humano? De cuidador, de forte, de cuidador. De quem é o ouvinte, ou quem acolhe. Mas o que eu falo hoje, o que eu tenho aprendido é que, assim, o que faz os relacionamentos, seja em qualquer idade, mas vamos colocar aí pra nós, dar certo, não é a perfeição, não é a exigência que a gente até faz pro outro. Principalmente agora em questões de redes sociais, aplicativos, que a gente já falou sobre isso, aonde parece sempre que vai ter alguém melhor. Uhum. Mas isso é uma projeção que a gente joga no outro. A gente não tem que procurar o perfeito. A gente tem que procurar pessoas, amizades, relacionamentos, com disponibilidade afetiva, com disponibilidade para estar, para crescer, para evoluir. Tá, Paulo, eu entendo isso, mas parece que as pessoas estão cada vez mais indisponíveis afetivamente, Porque, né? assim, Tanto para um relacionamento afetivo quanto para amizade. Quanto pra amizade. Tipo, cada um cuidando da sua própria vida. Uhum. Eu não sei se as pessoas, a vida também tá muito mais difícil e todo mundo fica no modo sobrevivência. Pode ser também. Sabe? Sim. Eu faço o que eu posso, eu tô cansado, eu não quero gastar energia, talvez com o outro, mas ele não sabe que é tão importante Sim. o outro quanto que vai trazer de saúde mental e energia para ele, né? Mas às vezes eu acho que falta diálogo. Diálogos nas amizades, diálogos nos relacionamentos, diálogos nas próprias famílias. A gente desiste, né? A gente olha sempre sobre a nossa ótica. Uhum. O outro tá fazendo isso, eu ia fazer diferente. Não, você ia fazer diferente. O outro faz do jeito dele, o outro tem uma linguagem diferente, o outro tem uma preocupação diferente. E às vezes não se comunica, não se fala. Aquela questão das expectativas quebradas, né? Assim, Paulo, eu me decepcionei com quem eu gostava, com quem eu mais amava, ou quem estava do meu lado. Aí eu falo, claro, você vai decepcionar com quem? Com quem tá passando do seu lado de carro? Não. Você vai se decepcionar com quem você gosta. Você vai com quem convive com você. Com quem convive com você. E isso é crescimento. E as pessoas hoje falam muito, eu falo muito sobre isso, né? Sobre buscar um relacionamento saudável, um relacionamento leve. Só que a gente também esquece que relacionamento saudável não significa não ter conflitos. Não significa não lidar com as suas próprias sombras. Não significa ter que se adaptar também, né? Também buscar entender o outro. E isso muitas vezes é desafiador. E aí eu pergunto, será que as pessoas estão prontas? Será que elas estão disponíveis para isso também? Porque a gente quer um relacionamento leve, só que a gente também não tem coragem de olhar para as nossas próprias guerras internas. A gente quer companhia, só que a gente não está disposto a ser companhia muitas vezes. A gente quer colo, só que a gente não aprendeu a pedir colo também. E a gente também quer ser entendido, mas será que eu entendo o outro também? E às vezes a gente entende até demais o outro. Só que será que o outro lado também está disposto a olhar a gente com carinho, a olhar a gente com cuidado? Então, assim, a gente vive uma sociedade, já tem crescido isso, de relacionamentos líquidos. Onde o que é sólido não fica mais. É de acordo com o que eu preciso, eu escolho os meus relacionamentos de acordo com as minhas necessidades e tá tudo bem, a gente não pode ser também hipócrita de falar... Não, a gente... É uma necessidade, como a gente falou aqui. E é estranho também, porque às vezes, não sei, eu passo assim e vejo que muitas pessoas também hoje em dia são muito desconfiadas. Porque, assim, às vezes você pode tirar, né, a sua armadura, mostrar a sua vulnerabilidade. E ser usado contra você. E ser usado de uma maneira... assim, puxa vida, aconteceu isso com ela na vida dela e a pessoa meio que usa isso para se sentir melhor ou para contar para outras pessoas. São situações que o ser humano também acaba... a gente acaba perdendo a confiança no outro, né? Acaba. Se você... Eu acho que é muito importante. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa intensa. Não, mas não aquela intensa...
de prejudicar o outro. Mas a minha forma de demonstrar carinho, enfim, ela é intensa. E eu fui aprendendo que a nossa intensidade, ela tem que ser, por mais que às vezes a gente tenha vontade, ela tem que ser controlada. A gente não pode entregar tudo de bandeja. A gente precisa, o problema muitas vezes não é a nossa intensidade ou a confiança ou a falta de confiança. A questão é que às vezes a gente não analisa primeiro o campo. A gente não vê se é uma pessoa que dá para confiar, se é uma pessoa que vale a pena a gente jogar o nosso afeto ali. Porque depois que a gente jogou o afeto, é muito complicado a gente trabalhar com isso. Então a gente vai criando mecanismos, muitas vezes, de bloqueio. Só que não, eu falo para meus pacientes, não bloqueie. Observe, olhe. Veja se a amizade, veja se a pessoa que você está conhecendo, se ela é uma pessoa que vale a pena você colocar o teu afeto. Porque senão a gente vai falar que tudo é, ai, meu dedo podre, eu só encontro pessoa ruim. E às vezes é porque a gente investe na primeira coisa que aparece pra gente. Fica traumatizada numa primeira situação, às vezes na uma primeira relação. situação pode acontecer, claro que pode. Mas é preciso observar primeiro. Não entrar porque eu quero ficar sozinho, porque eu não quero ficar sozinho, ou só ter uma companhia. Ter uma companhia errada é pior do que esse peso da solidão. Por mais que ele seja uma necessidade biológica, né? Mas eu acho que nós somos uma geração que sabe muitas vezes o que quer, mas também não sabe o que quer. Tá. E como, Paulo, vamos trazer um pouquinho de... Não é uma psicoterapia, né? Vamos, lógico que não. Vamos. Mas trazer um pouquinho de, talvez, caminhos, assim, para a gente repensar essa questão da solidão. Porque eu acho que traz muito sofrimento nessa fase adulta, né? Como que a gente pode começar a se reconectar com as pessoas? Sim. A reaprender, né? A ter um vínculo maior. Né? Se a gente ficou, assim, tanto tempo num caminho de se distanciar, como se reaproximar? Sim. Assim, falando de um contexto biológico, o nosso cérebro ele sempre vai tentar o quê? Evitar gasto de energia. Então a gente tem que entender que os primeiros passos são difíceis. Mas muitas vezes a gente pode voltar a ter contato com aqueles amigos que são tão importantes pra gente e que a gente perdeu o contato, mandar uma mensagem, não ficar naquele negócio assim, a gente combina, e aquele combina nunca sai. Não, realmente combina, então vamos então. Que dia, que horas que você pode? Começar a praticar atividades, né, como a gente falou em alguns episódios, atividades de grupo. Atividades onde talvez, assim, se eu me sinto sozinho, se algumas pessoas estão indisponíveis para mim, por que não conhecer pessoas novas? Por que não fazer novas amizades? Por que não... Mas e nessa conexão que a gente fala, assim, de uma questão de mais presença, de relações de mais qualidade? Sabe, quando a gente fala de disponibilidade, de tirar máscara e se mostrar, tá, sabe? De estar presente mesmo numa relação. Não falo só amorosa, mas eu falo em relação à amizade, né? Porque, assim, a sensação que dá é que as pessoas estão ocupadas o tempo todo e elas estão com... Existem pessoas em volta. Sim. Mas ela se sente solitária, Sim. Né? Nessa fase adulta. Por exemplo, Paulo, eu fico imaginando que sair um pouquinho dessa postura, assim, de você ser sempre a pessoa competente, que o seu valor está relacionado ao que você é de pessoa funcional, que você vale em relação ao que você entrega, entendeu? De se despir um pouco disso, por exemplo, sabe? De tudo bem falhar. Sim. Deixa eu tentar ser amado sem ser útil. Exato. Né? Perder esse medo, talvez, seja uma forma de começar a tentar se conectar de verdade com outras pessoas, por exemplo. E a própria terapia. Eu acho que de autoconhecimento. A terapia, acho que ela não tem como. Ela é o caminho base para você entender. Porque
às vezes, essa própria solidão, ela é causada por nós. E daí, quando a gente entende, por exemplo, igual do apego, ou das minhas crenças, ou dos meus complexos emocionais, enfim, cada terapia numa linguagem, mas ela vai dar um respaldo pra gente e a gente vai começar a entender quais são os meus medos, ou qual o tipo de pessoa que eu sempre busquei, tanto para amizade quanto para relacionamento, e o porquê. Hoje eu sou uma pessoa seletiva, mas eu acho que a seletividade também ela é importante. Seletividade em qual sentido, né? Eu sei e eu preciso saber em quem eu posso confiar. Eu não posso... Minha vida não pode ser um livro aberto. Mas o problema quando a gente fala dessa questão de solidão é que a gente passa a não confiar mais em ninguém, né? A gente passa a confiar mais em ninguém. Mas a gente precisa daí quebrar algumas crenças também, que às vezes a gente traz, que, eu não posso confiar em ninguém. Mas assim, se a gente olhar realmente quem machucou a gente, às vezes são pessoas... Não é tanta gente. O mundo tem muito mais pessoas. Igual aquela frase, homem não presta. Mas quais são os homens de referência que já passaram pela tua vida, né? Porque senão daí a gente coloca todo mundo na farinha do mesmo saco. Mas a gente é tão diferente. A gente precisa trabalhar essas crenças, trabalhar entender que o fato da gente ter tido experiências ruins na vida, seja como for, com pessoas, de ter sido decepcionado, isso faz parte da limitação humana. E que... a partir do momento que eu entendo a minha humanidade e o meu jeito que eu funciono, eu vou entender o do outro também. E às vezes a gente precisa colocar algumas pessoas nas caixinhas. Às vezes vai ter aquele amigo, às vezes eu escuto muito isso em terapia. Ai, Paulo, mas é um amigo de não sei quantos anos. Eu falei, tá aí. Foi construída uma história legal. Só que hoje ele tá presente na sua vida? Não tá. Eu falei, então não fica preso. Dói, mas busque outras pessoas que te compreendam, pessoas que também estejam nos mesmos valores que você, porque às vezes a pessoa mudou. As fases mudam, né? Os interesses mudam. Sim, e às vezes você vai encontrar amizades, por exemplo, que, por exemplo, a Flávia, a gente tem 3 anos que a gente se conhece, Flávia? 3, eu acho que sim. 3 anos. E a Flávia parece que é uma pessoa que eu conheço... há anos, há 2 meses, né? Há 2 meses, assim, ó. Há 4 dias, não, assim. É verdade. E com a Flávia, por exemplo, eu não tenho tabu e não tenho vergonha de falar nada, né? Eu falo, amiga, eu tô sentindo isso, tô com medo, tô me sentindo inseguro nisso. Porque você é uma pessoa que não me julga. Sim, sim. Né? Então, e acho que a gente tem que observar e valorizar esses pequenos detalhes. Porque vão ter pessoas na nossa vida que às vezes vão ser invejosas, que às vezes não vão ser confiáveis, que às vezes vão ser pessoas apenas para um passeio, para um rolê, uma festa, né? Caso quem ainda sai pra festa, que é legal, que é uma boa companhia para viajar. Mas vão ter pessoas que são aquelas pessoas que você sabe que você pode contar para tudo. E a gente precisa colocar essas pessoas nos lugares certos, em destaques certos na nossa vida. E saber que elas não vão ser perfeitas, mas que elas estão disponíveis afetivamente para serem suas amigas, para serem companheiros de vida. Porque é isso que importa. E que elas não são perfeitas, né, Paulo? Não devem ser perfeitas. Não são perfeitas e que a gente tem que tolerar também. Assim, que as qualidades dela, que as virtudes dela, na verdade, acabam sendo muito mais favoráveis para você do que os defeitos. Mas não achar que as pessoas não vão ter defeitos, né? Porque, assim, senão a gente não vai ter ninguém, né, de amigo. Exato. E é interessante mesmo, porque quando eu falo com você também, eu falo um monte de coisa. Eu julgo ela. E eu não me sinto julgada. Sim. Mas para muitas pessoas que eu considero, às vezes, amigos, eu conto alguma coisa, mas eu me sinto super julgada. Sim, E você começa a ficar cismada, né? É melhor eu não contar, é melhor eu não falar. Falo melhor... isso, não falo aquilo. Não falo alguma coisa, começa a selecionar e acaba não sendo realmente uma amizade tão verdadeira assim, né? Sim. Tão franca, tão... E é uma sensação de que começa a ficar mais restrito. Sim. Mas tudo bem. Tá tudo bem, é isso que eu ia falar. É uma quantidade menor, mas com melhor qualidade, Sim. né? Mas precisa ter essas relações mais profundas. Precisam. Precisa ter. Eu falo assim, a gente precisa colocar as pessoas nas caixinhas. Às vezes a gente vai ter uma relação no trabalho
E você vai perceber que aquela amizade é só de trabalho. Uhum. E você precisa trazer pra si que tá tudo bem aquela pessoa ser amiga só de trabalho. Às vezes é aquela pessoa que às vezes não vai mais trabalhar com você, às vezes você nunca mais vai ver na vida. Mas sim, ela passa o maior tempo da vida com você hoje, porque ela tá no trabalho. Então, se não fosse trabalho, vocês não iam nem não ia se desconhecer. E outras pessoas, assim, eu tenho uma amiga, a Renata, que Beijo, ela Renata. fala, que assim, a gente, nossa, foi muito, muito amiga. E hoje ela mora em outra cidade, Uhum. e no Nordeste, mas a gente, quando se fala... Parece que se viu ontem. A Elisange também, que mora nos Estados Unidos. Sim. Parece que a gente, assim, vai contar intimidades, assim, que você não conta... Pra ninguém. Pra uma amiga que você vê todos os dias, Sim. sabe? Então, assim, essas conexões mais fortes, mais verdadeiras, mais autênticas, elas são necessárias. Sim. Igual... E faz bem pra saúde mental. Não tem como não existir, né? Eu já ouvi muito de amigos, assim, de eu fazer muita coisa, né, para alguns amigos, assim. E quando eu era mais jovem, eu lembro de uma situação, de uma amizade, assim, que eu passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim. E daí eu falei, poxa, assim, a gente tem que fazer pro outro sem interesse, né? Mas assim, quando você tem uma pessoa que é próxima, querendo, não, você espera, é normal a gente esperar. Eu falei pra pessoa assim, nossa, no momento que você mais precisou, eu tava ali, te ajudei e tudo mais. E no momento que eu precisei na minha vida, você nem passou em casa. Aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, mas eu nunca te pedi pra fazer nada. Aí eu parei e falei assim... Eu dei um choque aquela fala assim pra mim, foi como uma facada no peito. Aí eu olhei pra pessoa e falei assim... Você tem razão. Você nunca pediu nada. É verdade. E eu falei, verdade. E aquilo começou a mudar um pouco a sua percepção, que é de troca, a né? minha percepção. Ali, né? E eu comecei a olhar um pouquinho mais pra quem realmente estava do meu lado. E que às vezes a gente não percebe, que às vezes a gente não valoriza. E isso talvez seja um ponto importante. Às vezes a gente se sente sozinho, mas a gente também não olha para as pessoas que realmente estão preocupadas com a gente. Porque a gente idealiza alguém ou alguma coisa e a gente não observa. Sim, Igual sim. você tá falando das suas amigas, a Ana Paula, que é minha amiga, a gente se conheceu na primeira série. Nós tínhamos 6 anos de idade. E a gente passou a adolescência também, assim, tudo junto. A gente participava da igreja. O pessoal falava até que eu e ela a gente ia casar. De tão junto que ela era. Foi a primeira pessoa que eu falei sobre a minha sexualidade. Sabe, assim, que eu contei pra ela, assim, morrendo de vergonha. E ela ficou olhando pra minha cara e falou assim... Eu já sabia. Eu já sabia, só tava esperando você me contar. Né? E é uma pessoa, assim, que hoje ela mora nos Estados Unidos há 10 anos, mais ou menos. Ela é casada com o Eli, com o americano. Enfim, e assim, não tem aquela cobrança, porque quando eu falo com ela, às vezes eu sumo, né? Você sabe como eu sou? Às vezes eu desapareço do WhatsApp, não tem aquela cobrança, você sumiu. Não, a gente conversa, tá tudo bem. Eu fui padrinho dela de casamento. Quando ela veio pra cá, eu desmarquei a minha agenda inteira pra ajudar ela no casamento dela, entendeu? Sim. Porque é minha irmã. Cresceu comigo, né? Então, assim, desde os 6 anos, então são 31, 32 anos de amizade. E é tão gostoso sentir isso, né? Esse amor, enfim... gente, a gente tem que aprender a se conhecer, a gente tem que aprender a ver quais são os nossos pontos, as nossas vulnerabilidades e olhar pra gente com o seguinte carinho, na verdade, com a seguinte autocompaixão. Eu sou vulnerável, eu não sou perfeito e tá tudo bem. E o outro também vai falhar, vai falhar também. E eu não preciso ser a pessoa mais forte do mundo, a que tem o melhor desempenho, a que seja útil para todo mundo. E não é isso que vai fazer... Não é só isso que me faz ter algum valor ou ser amada. Exato. Né? A gente tem que se despir de tudo isso e muitas vezes mostrar nossa vulnerabilidade, pedir colo também, ser autêntica, ser verdadeira, que as pessoas que realmente gostam da gente vai gostar da gente verdadeira, da gente sem máscara, da gente sem proteção. Se você mostrar quem você é e a pessoa não ficar,
ela já foi tarde. Não era. É verdade. Ela já foi tarde. Eu sei que às vezes é difícil a gente falar isso e colocar na prática. Até pelo apego que a gente cria, né? Sim. Mas quem gostar de você vai gostar de você do jeitinho que você é. Sim. Porque a gente só olha os nossos pontos negativos. Mas e o que a gente tem de bom? Sim. E o que a gente realmente tem de bom na nossa essência. Não na nossa profissão ou Dentro naquilo que a gente... funcionalidade, da nossa utilidade. Da nossa utilidade. Às vezes você nasceu, às vezes você foi criado entendendo que você é importante, você é amado por aquilo que você oferece, por aquilo que você faz. E daí muitas vezes a gente vai buscar pessoas que vão olhar assim também. A gente vai ter essa conexão, a gente vai ter essa química para pessoas assim. Então, quando eu começo a entender o porquê que eu busco pessoas assim, eu tenho que entender que hoje eu tenho quase 40, passei do 40, agora eu não preciso mais viver aquela paixão de adolescência. Agora eu preciso entender que as coisas são maduras, são diferentes. Eu não sou mais um adolescente. E você pode ser amado pelo que você é, de fato. Pelo que você é, exato. Não pelo que você oferece. E amor, ele é construído, paixão passa. E a paixão, ela pode ser construída também num processo legal. Às vezes a gente precisa amadurecer um pouco isso também. E o diálogo, né? É muito importante. Muito importante. Em relação à amizade, tudo. Tudo, exato. Então tá bom, Paulo. Adorei o nosso papo. Foi muito bom. Foi profundo. Foi. Emocionante. Sim, descobri que nós somos inimigos. Somos inimigos forever. Forever. Então tá, vocês encontram o Paulo aonde? Eles vão me encontrar em todas as... Não, eles vão me encontrar no Instagram, no TikTok também, tá, gente? Eu tenho uma continha no TikTok, @psi_paulo_siqueira. @doutora Flávia Sano no Instagram. E também @surtadamente podcast, também no Instagram, quanto no TikTok. E também o nosso patrocinador, o Espaço Saúde Vale Sul Shopping, que é um espaço lá no... Shopping. Vale Sul Shopping. Vale Sul Shopping, que é incrível, tem todos os Muito obrigada pelo patrocínio. Espaço Saúde Vale Sul Shopping, um espaço que cuida bastante também da saúde e se preocupa muito com a saúde mental. E com Surtadamente. E também não esqueça a gente de se inscrever, de apertar o sininho, fazer um comentário e mandar esse vídeo, às vezes para aquela pessoa que tá a vida inteira aí com você, ou com aquele amigo tão especial que você pode falar, olha, o mundo hoje tá tão difícil de construir relacionamento, mas a gente tem um relacionamento legal. Às vezes a gente precisa só olhar para o lado também e observar quem são as pessoas que estão com a gente. Então manda esse vídeo para ela, se inscreve e aperta o sininho, porque nós já somos mais de 50 mil surtadinhos aí pelo Brasil. É isso aí, gente. Beijo, gente! Até mais. Tchau. Tchau, tchau.